E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e já adianto a vocês que acordei doente. Não sei o que rolou, na verdade eu já sei o que rolou. Estou resfriado, já tava a semana toda. Então assim, talvez a minha voz esteja meio estranha, uma coresinha aqui de leve, de vez em quando. Mas vamos lá que o assunto é sério. Eu descobri sobre o que tava rolando na semana passada, que foi quando as coisas todas vieram à tona. E como vocês já devem ter visto aí na capa e na divulgação desse vídeo, a gente vai falar hoje sobre um escândalo sexual envolvendo o Neil Gaiman, um dos maiores autores da atualidade, que na verdade já é um autor super popular há mais de 20, 30 anos. Desde lá de Good Omens e também de Sandman, que Sandman é o trabalho do Neil Gaiman que é mais conhecido e que foi o mais vendido dele. Estima-se que ele já tenha vendido mais de 30 milhões de cópias de Sandman. E ele é um autor super querido de muita gente, de muitos amigos, de muitas pessoas próximas, de muitos criadores de conteúdo. Então isso caiu como uma grande bomba. Ninguém tava esperando que o Neil Gaiman tivesse envolvido num escândalo sexual. Até por conta de todas as bandeiras que o autor levanta, etc. Mas tem muita coisa aí. Semana passada saiu esse podcast e eu tentei resumir o máximo possível de todas as informações e a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso, tá? Sempre importante reforçar que esse vídeo vai falar bastante sobre abuso, assédio, todas as outras suas variações, então eu vou tentar ser o mínimo gráfico possível. Os podcasts são bastante gráficos. Algumas coisas a gente vai ter que falar e tal, mas eu vou tentar o máximo possível não entrar em muito detalhe, porque eu acho que não tem necessidade. Eu acho que o todo já vai ser muito fácil de entender o que tá rolando. Bom, antes da gente começar, por favor, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, não deixe de divulgar esse vídeo, dar um like nele, mandar ele nos seus stories, no seu Twitter. Manda pra galera que você sabe que gosta de ler, que gosta do Neil Gaiman e tal, pra todo mundo tá sabendo do que tá rolando. Só pra começar, eu queria fazer um pequeno aviso aqui, que eu não sou um grande fã do trabalho do Neil Gaiman. Eu tenho vários livros dele aqui em casa. Eu tenho, por exemplo, duas edições diferentes de Lugar Nenhum. A edição inicial, que eu acho muito bonita essa capa, porque eu tive uma parada disso ter me marcado quando eu era jovem. Tava numa FINAC passeando e aí eu li esse livro, li a sinopse, fiquei com muita vontade de ler. Eu era muito jovem, não tinha dinheiro, e aí eu não comprei esse livro. E depois eu acabei, acho que, ganhando esse livro, se eu não me engano, da Intrínseca, quando eles lançaram nessa edição preferida do autor. Mas aí depois eu acabei comprando na estante virtual essa edição antiga. Eu sempre tive vontade de ter. Eu também tenho Deuses Americanos, eu também tenho O Livro do Cemitério e eu tenho, em algum lugar dessa casa, Oceano no Fim do Caminho, mas eu não sei onde que tá. Sendo que o único livro do Neil Gaiman que eu li, na real, foi Coraline, que eu não amo, mas é por uma questão mais minha, porque eu acho que Coraline tem uma vibe muito creepy, eu acho meio estranho, sei lá, não curto tanto, mas não é uma questão sobre escrita nem nada. Eu só tô fazendo esse aviso aqui no começo pra ninguém achar que eu tenho uma visão enviesada do Neil Gaiman, sabe? De que eu sou muito fã ou de que eu sou hater. Não, simplesmente é um autor muito famoso, muito relevante, que eu tenho vários livros aqui porque eu tenho muita curiosidade de ler, mas que eu li muito pouca coisa e nem amei o que li. Então como eu já fiz um pequeno preâmbulo, só situando vocês, eu quero esse vídeo focar nesse caso específico, porque é um caso com muita coisa, muitos detalhes, muitos desdobramentos, e eu acho que gera uma discussão mais interessante do que qualquer outra polêmica envolvendo o Neil Gaiman do passado, tá? Isso a gente deixa, porque eu acho que nesse momento de agora, esse assunto é o mais relevante. E pra quem não tava sabendo de nada, né, na semana passada saiu num veículo de mídia internacional chamado Tortoise. Na verdade escreve Tortoise, mas pelo que eu entendi pronuncia Tortoise. E eu quero entrar um pouco mais no detalhe de que veículo é esse, quem fundou esse veículo, quem são essas pessoas que estão organizando esse podcast, né? É um podcast do veículo Tortoise, então ele é um subproduto desse grande jornal ou página jornalística. Mas depois depois que eu contar toda a história, tudo que o podcast fala, eu quero entrar um pouco nesse detalhe, até porque vai ter uma conexão ali no episódio 4, que é o último, com a importância dessa matéria jornalística, por que ela foi feita, e aí a gente vai conectando com algumas coisas relacionadas a esse veículo, porque eu sinto que houve uma discussão na internet, principalmente no Twitter na semana passada, porque as pessoas estavam sem saber se elas deveriam ou poderiam confiar nesse veículo Tortoise ou não. Então vamos com calma, vamos um passo de cada vez. Eu vou me atentar mais a fatos do que opiniões aqui, tá? Até porque, como vocês vão entender no final das coisas, é tudo muito complexo, muito mais complexo do que parece. Então vamos lá, o podcast, ele se chamou Master, The Allegations Against Neil Gaiman, ou seja, as alegações contra o Neil Gaiman. Muito importante esse uso de palavra allegations, né, de alegações no sentido de não são provas, são pessoas falando coisas, e aí a gente vai entender um pouco melhor por que essa palavra foi usada conforme a gente for entrando nos casos. E quem apresenta o podcast são duas pessoas especificamente, que é a Rachel Johnson e o Paul Caruana Galizia.
Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso também. Só pra dar um preâmbulo muito rapidamente aqui da vida do Neil Gaiman antes de entrar no documentário. O Neil Gaiman é um cara britânico de 64 anos de idade, né? Como eu já falei, de extremo sucesso, não só na literatura, mas também ele escreve roteiro pra cinema, televisão, já ganhou diversos prêmios em todos os nichos que ele trabalha. E nesse primeiro momento do podcast, onde a gente vai acompanhar a história da primeira vítima, né, que veio a público pra falar sobre o assunto, porque sim, foram duas pessoas, duas mulheres diferentes que não se conhecem, de países diferentes. Ele era casado com a Amanda Palmer. Então, assim, em 2009 eles anunciaram que estavam namorando, e em 2011 eles casaram oficialmente. A Amanda Palmer é uma mulher americana de 48 anos de idade, então ela tem aí por volta de 16 anos a menos do que ele. Eu tive que parar pra fazer a conta, assim. E a Amanda, ela era cantora, compositora, enfim, toca instrumentos, etc. E ela tinha uma banda chamada The Dresden Dolls, que teve aí algum tipo de repercussão no passado. E a Amanda sempre foi muito vocal, e o Neil Gaiman acabou muito também indo nessa. Muito vocal sobre questões sociais, principalmente sobre empoderamento feminino. Ela sempre tocou muito nesse assunto, nas músicas, na vida dela pessoal, enfim. Mas já deixando claro aqui, que não foi nada dessas situações que aconteceram, foram traições. Eles tinham um casamento aberto, e isso foi sempre muito falado na imprensa, na mídia, então meio que todo mundo sabia que eles tinham esse relacionamento aberto. Mesmo tendo começado lá em 2011, onde o assunto casamento aberto, né, relacionamento aberto, não era tão popular quanto é hoje. Bom, então eu vou falando pra vocês exatamente como que é a separação por episódio do podcast. Bom, episódio 1, a gente vai conhecer a Scarlett. A Scarlett é uma menina de 23 anos, da Nova Zelândia, e ela conta que tudo o que aconteceu com ela começou em fevereiro de 2022. Ela já conhecia a Amanda Palmer, e elas já tinham algum tipo de contato, não uma amizade, mas aparentemente ela já tinha algum tipo de contato. Pelo que eu entendi também, a Scarlett tinha uma admiração pela Amanda, pela parte, né, de cantar e etc, né, da música. E um ponto importante também dizer é que Amanda e Neil Gaiman não moravam na mesma casa. Era um relacionamento bem aberto mesmo. Até que um dia a Amanda precisa de ajuda e pergunta se a Scarlett não pode ajudar a cuidar do filho deles, né, da filha deles. Lembrando, Neil Gaiman teve 3 filhos no casamento anterior, e com a Amanda ele teve um filho. E aí a Amanda acaba perguntando se a Scarlett não pode ajudar eles e tomando conta do filho que eles dois têm. Importante frisar também, o Neil Gaiman teve 3 filhos num casamento anterior, e a gente vai falar um pouco rapidamente disso num próximo episódio. E com a Amanda ele teve um filho, então ele no total tem 4 filhos. Ela vai lá, cuida do filho deles e dá tudo certo, e acaba que a Amanda gosta dela e tal, e percebe que a Scarlett tá precisando de dinheiro, de emprego e tal, e decide então contratá-la full time, né, ou seja, como um emprego fixo, pra que ela ajude, principalmente na cuidar do filho, mas também com algumas outras coisas da casa. Até que ela chega na casa do Neil Gaiman em um dia pra cuidar do filho, e a criança não tá lá, tá só o Neil lá. E aí fica aquele climão, porque tipo, né, eu vim aqui pra cuidar da criança e a criança não tá aqui, então o que que eu faço? Mas ela acabou ficando e tal, e aí o Neil Gaiman pediu pizza pra eles comeram pizza, e aí ele pergunta pra ela se ela quer um banho. As coisas já começam aí. Só pra deixar claro também, quando ele fala de banho, não é um banho no banheiro dele. Ele tem uma banheira meio que de hidromassagem, uma coisa meio ofurô. E aí eles vão pra lá, e aí ela fica tipo... sei lá, tá, né? E aí ele vai lá, prepara a banheira pra ela e tal. A banheira é um lugar bonito, embaixo de uma árvore e tal. E aí ela acaba, né, ficando na banheira, até que ele chega com um sabonete na mão e pelado. E entra na banheira. O Neil Gaiman respondeu, tá, sobre todas essas acusações. Então, em vários momentos aqui desse vídeo, eu vou dizer o que ele falou sobre esse assunto. Então, realmente essa pessoa, né, essa situação aconteceu. Eles realmente entraram na banheira pra tomar banho juntos. O Neil Gaiman falou que realmente aconteceu. Só que o Neil disse que quando ele chamou ela pra banheira, ele não falou, vou preparar um banho pra você. Ele falou, vamos tomar, no plural, um banho juntos de banheira, e que ela aceitou. O ponto é, a Scarlett é uma mulher lésbica. E ela disse, inclusive, né, na entrevista pro podcast, que ela não sentia nenhum tipo de atração pelo Neil Gaiman. E ela nunca sentiu nenhum prazer em todas as outras, né, interações que eles tiveram mais sexuais. Ela fala que ele ficou convidando ela pra se aproximar, chamando ela pra se aproximar mais dele. E ela dizendo que não se sentia confortável. E aí ele começou a fazer carinho na perna dela com o próprio pé, dentro da banheira, e ele falou, vem aqui pra você ver essa árvore, como ela é bonita, porque daqui de onde eu tô eu consigo ver a árvore melhor. E aí ela acabou indo.
pra ver a árvore. E aí, nessa hora, ele começa a passar a mão nela, encostar a mão nela, ele coloca a mão dele numa região complicada, numa região, né, que você não coloca. Na verdade, você não coloca a mão em lugar nenhum sem a pessoa autorizar, né, mas nessas regiões, principalmente. E ele pede também pra ela fazer, né, um movimento sexual com a mão nele. E ela acaba fazendo porque ela se sentiu meio que intimidada, aquela coisa toda muito estranha que tava acontecendo, ela não esperava que isso fosse acontecer. Ele admite que aconteceu essa aproximação, que aconteceu essa coisa mais sexual, né, com mãos e etc, mas que tudo foi consensual e de que ela o tempo inteiro tava à vontade, eles se beijaram, se abraçaram, se fizeram carinho, que não foi uma coisa só do lado dele. Essa situação da banheira se resume a isso, né, a mãos e carícias e etc. Ela acaba, e aí que começa a coisa a ficar um pouco mais complexa, porque a Scarlett, essa menina, ela manda uma mensagem pras amigas dela, falando que teve uma noite muito estranha, com o Neil Gaiman, muito confusa, etc, mas ela não demonstra necessariamente nessa mensagem que ela tava incomodada ou arrependida, ou que ela tenha se sentido mal. E aí o problema maior é que no dia seguinte, ela manda uma mensagem pra ele logo de manhã, agradecendo por uma noite excelente, que ela não consegue meio que parar de pensar sobre. Daí naquele mesmo dia, depois que ela cuida da criança e tal, ou seja, no dia seguinte à questão da banheira, eles acabam tendo o seu primeiro sexo, né, mais tradicional, completo. Durante o sexo, eles falam sobre BDSM, sobre bondage, sadomasoquismo, masoquismo, etc. E ele pede que ela chame ele de mestre durante, né, esses momentos. Nesse momento do sexo, ele acaba fazendo uma penetração na parte anal, só que sem camisinha. E ela se sente muito incomodada com isso, ela queria a camisinha, ela fala que pediu a camisinha e que ele seguiu mesmo assim sem. Só que, de novo, daí depois ela manda uma mensagem pras amigas dela dizendo que teve um sexo maravilhoso com o Neil Gaiman. De novo, o Neil alega que foi tudo consensual, que ele falou com ela sobre BDSM e que ele é praticante disso, mas que ele é bem leve, que não é uma coisa tão pesada quanto as pessoas imaginam e que essa questão do BDSM aconteceu durante o sexo, mas de forma muito leve. Em uma outra situação, eles estão num hotel, ele tá num quarto de hotel e ela vai até o quarto dele pra deixar algumas coisas pra ele, enfim. E aí acontece deles ficarem novamente. Eles novamente fazem sexo. O Neil Gaiman diz que não lembra muito bem da situação, que ele tava, né, com ela, conversando com ela, e de repente ele só lembra deles estarem deitados na cama de roupa, meio que abraçados, abraçadinhos ali, mas ela diz novamente que houve sexo e que ela não estava confortável. O ponto todo que ela levanta nesse princípio, que é um ponto muito importante da gente refletir sobre, é que ela fala que a forma que ele se comunicava e se colocava, não era que ele obrigava ela naquele jeito estrito senso, do tipo, você vai fazer isso, pegar, puxar com força e tal. Era uma coisa de manipulação, de fazer parecer que ela precisava fazer aquilo pra ele, e principalmente de uma outra questão que eu vou deixar pra falar mais no final, mas a questão de dinâmicas de poder, né? No fato de ela ser funcionária dele, e aí ele ser um cara extremamente famoso, rico, etc. E como isso tudo tem um impacto na percepção que as pessoas têm sobre a comunicação que acontece, né, entre elas. Ela também fala muito no podcast como ela tava numa situação muito vulnerável. Ela não tinha dinheiro praticamente nenhum, e ela fala também sobre como ele praticamente não pagava ela. Isso ficou meio implícito ali no podcast, como ela não foi paga por muito tempo. Ela tava meio que vivendo na casa deles, se alimentando da comida deles, fazendo tudo por eles, e era quase como se fosse uma troca, né? Você vive aqui e come, faz tudo aqui e cuida do nosso filho e não tem muito um salário, assim, não, isso pelo menos no podcast não fica claro que isso foi uma combinação deles, tá? Eu também sinto que ela não deixou isso muito claro, do tipo, tinha um contrato de trabalho? Não tinha? Qual o valor que tinha sido estipulado? Tinha algum valor estipulado? Em nenhum momento isso é dito no podcast, mas ela diz no podcast que ela não tinha dinheiro, que ela não estava sendo paga e que por isso ela estava numa situação muito vulnerável, ela não tinha contato mais com a família, ela praticamente não tinha amigos, então ela sentia uma dependência ali naquela situação como um todo. Tem um outro ponto que ela coloca também, é que ela diz que achou que estava meio que implícito que dentro do trabalho dela, ela teria que servir ao Neil dessa forma. Não só cuidar da criança, mas que isso era meio que esperado dela, então ela se sentiu meio que obrigada, coagida a isso. Ela conta também que em outras situações que envolviam sexo e BDSM, que ele começou a pegar muito pesado, ela começou a sentir muita dor, ela começou a pedir pra ele parar, pra ele pegar mais leve, que isso tudo deixou ela muito traumatizada, com muito medo e tal. Só que isso tudo também anda em paralelo
com uma felicidade que a Scarlett vinha dizendo, pelo menos ela mandava mensagens pra Amanda Palmer, que foi quem contratou ela e quem ela conhecia antes da situação toda, de como ela tava feliz, de como ela tava se sentindo parte da família, como finalmente ela tava se sentindo parte de alguma coisa, porque né, ela não tinha esse contato próximo com a própria família. Então tem registros de mensagens onde ela demonstra felicidade e gratidão pelo trabalho que ela tem. Em um determinado momento, a Scarlett, essa menina, ela acha melhor contar pra Amanda, pra chefe dela e pra mulher do Neil Gaiman, as coisas que vem acontecendo, né? Ela fica se sentindo culpada e ela fica naquela coisa do será que a Amanda sabe ou não? E ela acaba contando pra Amanda, mas ela sente que a Amanda não dá muita importância exatamente porque a Amanda sabe como o Neil é. Segundo a própria Scarlett, a Amanda fala pra ela assim, eu já imaginava, conhecendo o Neil, eu já imaginava que pudesse estar rolando alguma coisa. Mas, dias depois, a Amanda e o Neil entram em contato com a Scarlett pra pedir desculpa, dizer que não sabia, que ela tava preocupada com o que tava acontecendo, que tava todo mundo achando que tava tudo bem, que tava todo mundo na mesma página, mas então que era melhor evitar, parar e tal, já que ela não tava se sentindo confortável. Só que a coisa foi degringolando mais ali no final da relação, né, dessa relação de trabalho e de algo a mais que tava rolando ali, quando a Scarlett, ela conta pra algumas pessoas conhecidas dela, inclusive pessoas que eram próximas ali, vizinhos do Neil Gaiman, sobre o que vinha rolando. Uma dessas pessoas, uma ou duas dessas pessoas, eram 3 pessoas. Uma ou duas dessas pessoas tinha experiência com casos de assédio, abuso, etc, etc. E com os relatos que a Scarlett fez, essas pessoas acharam que o caso era muito mais grave do que ela mesma estava entendendo. Então é como se a Scarlett, ela só tivesse realmente entendido o que estava acontecendo com ela nesse momento, onde ela conta pra outras pessoas, e essas outras pessoas, por terem experiência no assunto, falam, eu acho que você tá sendo manipulada, aliciada. Inclusive é usada essa palavra grooming, que é uma palavra que na tradução em português a gente usa como aliciamento, e normalmente o aliciamento a gente usa até como um combinado de aliciamento de menores, né? Então, geralmente, a palavra grooming, assim como a palavra aliciamento, ela é usada pra descrever algum tipo de abuso em relação entre o adulto e uma criança, mas de acordo com o que o podcast fala, pela justiça, não necessariamente o aliciamento acontece só com menores, mas pode acontecer na questão dessas dinâmicas de poder, né? Onde uma pessoa tem muito mais poder do que a outra, e principalmente quando já começa com uma situação de abuso. Então aconteceu um abuso que, como a gente viu, foi o caso da banheira, como ela fala, e meio que a partir dali, a pessoa se sente um pouco confusa do que fazer, porque já começou de uma maneira sexual, então ela não sabe se ela sai da situação, se ela fica, e as coisas podem ir degringolando. E aí uma dessas pessoas que ela conta a história, procura a Amanda Palmer, manda uma mensagem pra Amanda Palmer, né, pra mulher do Neil, e fala, olha, essa situação que tá acontecendo, isso aqui é muito pesado, a gente tá entendendo que isso aqui é muito mais grave e crítico do que você tava imaginando até agora, e isso precisa, né, ser interrompido e resolvido. A Amanda, por sua vez, acaba entrando em contato com o Neil Gaiman, conta pra ele, olha, tem umas pessoas aqui, terceiros, não é mais agora só a Scarlett, existem outras pessoas, terceiros, que estão falando que você abusou sexualmente da nossa babá. Essa situação pode sair do controle, aquela coisa toda. E aí a história ganha uns contornos até mais estranhos ainda. Pro podcast, o Neil se posicionou como essas pessoas que ela contou a história toda, né, que a Scarlett conta a história, essas pessoas manipularam a Scarlett a achar que estava sendo abusada. É a posição do Neil Gaiman, de que, na verdade, a Scarlett foi manipulada por essas pessoas pra começar a falar sobre isso abertamente. E só uma coisa que eu quero deixar claro também pra vocês. A Scarlett, essa menina, ela entregou o WhatsApp dela inteiro, basicamente, pro pessoal do podcast ler. Então, eles têm áudios, mensagens entre eles dois, entre Amanda, entre amigas. Todas as mensagens que ela trocou estão ali nesse histórico que eles conseguiram ter acesso do WhatsApp dela. E logo no final do primeiro episódio, o próprio podcast coloca a situação toda como muito estranha, porque tudo que eles leem nas mensagens parece ser algo consensual entre 2 adultos. Embora ela fosse bem mais jovem que ele, legalmente ela é adulta, então não tem muito... O podcast sente que não tem muito um embasamento, algo que seja comprovado legalmente pelas conversas de que realmente aconteceu algum tipo de abuso ali. Mas a gente vai pro episódio 2. E o episódio 2 é sobre as conversas do WhatsApp, né? Ele é muito focado no WhatsApp. Nesse episódio, inclusive, a gente ouve uma mensagem de áudio do Neil Gaiman pra ela. Mas a gente já vai chegar ali, porque não é bem assim que vocês estão... Não é a coisa tão grotesca quanto pode parecer.
acontecer? Eles começam a falar um pouco mais e ler, inclusive, mensagens dela pro Neil, pra Amanda, pra amigas, etc. E as mensagens que ela manda pro Neil são mensagens muito submissas. São mensagens, por exemplo, eu até fiz umas anotações aqui, que ela tá desesperada por ele, que ela tá com saudade dele, que ele a converteu, que ela quer apanhar e que ela quer mais, né, mais coisas que o mestre dela faça com ela. Ela fala nesse linguajar em mensagens pra ele mais de uma vez. Nesse episódio também a gente tem um pouco mais de detalhamento do que aconteceu naquele quarto de hotel. Lembra que eu falo que ela foi entregar um negócio pra ele e de repente eles acabaram transando? Bom, aqui é onde a coisa fica mais gráfica e mais pesada e eu vou evitar entrar em muitos detalhes. Mas ela conta que eles foram pra banheira juntos do quarto do hotel e que nessa banheira aconteceram algumas coisas bem nojentas, bem escatológicas. Então daí vocês já imaginam mais ou menos o que aconteceu ali nessa banheira. E além disso, ele também fez sexo com ela anal, como eu já tinha falado, de uma maneira muito violenta, muito agressiva, que ela pedia pra parar, que ela, né, tipo, avisava ele que tava sentindo muita dor e ele não parava. E que quanto mais ela reclamava, quanto mais ela gritava, quanto mais as coisas saíam do controle, mais ele punia ela. Só que 8 dias depois dessa situação no hotel, ela manda uma mensagem pra ele dizendo que tá pensando nele, que quer que ele pegue pesado com ela numa próxima vez, que ela acabou se tornando uma pessoa desesperada por sexo, por apanhar, que ele transformou ela nisso, enfim, tudo aquilo que eu já falei agora há pouco. Inclusive, nessa hora, o podcast fala muito sobre como as mensagens dela sempre são as mensagens que iniciam a conversa sobre sexo e que normalmente as mensagens dele são mensagens mais românticas. São mensagens mais preocupados, e aí, como você tá? Tô preocupado com você, você tá bem, o que você tem feito, não sei o que, não sei o que lá. E as mensagens dela são mais mensagens sexuais. Então, pelo menos pelo que o podcast fala, todo o início de conversas mais sexuais acontecem por parte dela e não por parte dele. Mas o podcast acaba chamando um especialista pra falar sobre esse assunto, pra questionar, e aí? Então isso não seria o suficiente pra gente dar esse caso como encerrado? E esse especialista, que é um cara muito influente, se eu não me engano, na Austrália, é um jurista que já ajudou a desenhar várias leis locais sobre assédio, etc, etc. Ele fala que esse tipo de mensagem mandado por ela, falando sobre sexo ou pedindo alguma coisa assim, não é tão incomum assim em casos de manipulação, onde a pessoa sente que precisa dar ao outro que tá numa posição de poder alguma coisa que ela entende que ele quer e que ele acaba usufruindo disso, porque senão, né, a relação deles vai acabar, senão ela vai perder o emprego, senão, né, ele vai efetivamente usar o poder dele contra essa pessoa. Então, por conta disso, o podcast acaba continuando na investigação, porque entende isso, a gente vai falar um pouco mais, inclusive no episódio 4, quando eu chegar lá, entende que não necessariamente o fato dela pedir pelo sexo significa que ela estava realmente aproveitando e, né, aceitando essa situação toda. Gente, de novo, eu tô falando o que o podcast diz, tá? Eu tô evitando colocar opiniões minhas aqui sobre isso, até porque eu realmente tô tão perdido quanto vocês, mas vamos lá. Nesse episódio também, o Neil, ele coloca como uma das justificativas de tudo que tá acontecendo, né, sobre a questão do BDSM, ele fala, o BDSM não é necessariamente uma coisa boa só pro homem, né, as mulheres estão cada vez mais, aí ele entra nesse detalhe, as mulheres estão cada vez mais abertas ao BDSM, participando, pedindo, querendo, sentindo prazer com isso, e aí ele cita, muito por conta de 50 Tons de Cinza, que foi muito popular e que acabou criando meio que uma revolução entre as mulheres sobre esse tipo de conteúdo. E que entre duas pessoas adultas e consensualmente não é proibido. Porém, o podcast traz um assunto, um ponto que eu não sabia. As situações envolvendo o Neil Gaiman e todos esses episódios com as duas vítimas, elas se passam na Inglaterra, elas se passam nos Estados Unidos e elas se passam na Nova Zelândia. Nesses 3 países existe algum tipo de entendimento legal sobre o BDSM no sexo. Por exemplo, na Inglaterra, sexo não pode envolver machucados. Nenhum tipo de ferimento pode ser causado durante o sexo. Não pode. Se uma pessoa, mesmo que com consentimento ou não, se ferir no sexo e abrir queixa, prestar depoimento contra, por exemplo, no caso, o homem, se for, né, a situação como geralmente é, mas enfim, pode acontecer do outro lado também, a justiça pode sim punir esse cara, porque ele não pode machucar uma mulher ou uma outra pessoa numa relação sexual, mesmo que seja consentida, mesmo que o BDSM seja algo que os dois estavam cientes do que poderia acontecer. Nos Estados Unidos, a regra é um pouco mais flexível, a tolerância dos juízes, a tolerância legal é um pouco maior, mas ao mesmo tempo
tempo não é muito específico o que pode e o que não pode. E na Nova Zelândia é meio que julgado no caso a caso. Não tem nada muito crítico dizendo, muito claro dizendo se pode ou se não pode. Mas mesmo assim, os especialistas da área, etc., acham ainda que a prática é muito perigosa, criminalmente falando, exatamente por isso. Porque não existe um consenso ainda mundial sobre o que é permitido e o que não é permitido quando envolve ferimento. E eles também falam sobre a questão da dinâmica de poder, eles falam muito sobre como existem algumas empresas nos Estados Unidos, na Inglaterra e tal, que tem uma política de RH que o chefe não pode pegar o mesmo táxi de um funcionário. Exatamente para evitar qualquer situação que possa ocorrer um mal-entendido do funcionário por conta dessa dinâmica de poder onde ele tá com o chefe nesse ambiente, sentir que está sendo coagido a fazer alguma coisa. Nesse episódio que a gente entra um pouco mais de detalhes sobre essa coisa dela ter falado com essas pessoas sobre o que estava acontecendo, essas pessoas terem procurado a Amanda pra falar: estamos sabendo que a nossa amiga está sendo manipulada e agredida e abusada pelo Neil Gaiman, e a Amanda procura o Neil Gaiman pra falar: olha, a coisa tá saindo do controle, a gente precisa ver o que a gente vai fazer, e o Neil Gaiman entra numa crise depressiva nessa hora. E ele começa a trocar mensagens com a Scarlett. Eles continuam trocando mensagem durante todo esse tempo. Mesmo ela tendo tido essa conversa com essas amigas e essas amigas terem dito pra ela: olha, eu acho que tá acontecendo alguma coisa pesada aí nessa coisa toda. Quando o Neil conta pra ela e fala pra ela: olha, eu tô sabendo que você tá falando do que aconteceu entre a gente pra outras pessoas e que você está dizendo pra outras pessoas que eu abusei sexualmente de você. Essa é uma coisa muito grave, muito crítica, não foi o que aconteceu. E ele fala pra ela: eu quase me matei por conta disso. E aí, as mensagens dela pra ele são do tipo assim: pelo amor de Deus, eu nunca disse isso, eu nunca disse que você abusou sexualmente de mim, eu nunca usei essa palavra stu. Sabe qual é? Nunca usei essa palavra, isso tá saindo de proporção, não era pra ser nada desse jeito, elas estão aumentando tudo, tá virando uma coisa muito maior. Aí ela procura a Amanda e ela fala pra Amanda: Amanda, não é nada disso, eu não me senti mal, foi tudo consensual. Ela fala pra Amanda que a primeira vez que foi lá na tal banheira, né, embaixo da árvore, do lado de fora da casa, no ofurô, ela coloca pra Amanda que o consentimento ali foi questionável. Ela sente que aconteceu meio que sem ela entender muito bem o que tava acontecendo, então ali foi meio estranho, mas que a partir dali foi tudo com consentimento, que ela não se sentiu em nenhum momento abusada. O Neil fala que ele não entende o que significa esse questionável, o que foi esse consentimento questionável, mas que ele se arrepende de não ter perguntado diretamente pra ela: você quer fazer tal coisa? Você quer transar? Você quer que eu faça XYZ? Ele foi meio que fazendo as coisas e ela não foi impedindo ele de fazer. Durante esse período aí, onde as coisas estão, né, saindo um pouco do controle e o Neil tá muito deprimido, ele manda uma mensagem pra ela e pede um favor. E esse favor é: eu gostaria que o meu terapeuta te ligasse pra vocês conversarem e você falar pra ele que eu não abusei de você. E aí ela aceita e ela efetivamente conversa com o terapeuta liga pra ela e eles têm uma boa conversa sobre tudo o que aconteceu naquela situação, e ela diz que falou pro terapeuta que não se sentiu abusada. Eles tentaram até entrar em contato com o terapeuta, mas ele não quis dar entrevista. Dias depois dessa situação toda que tava acontecendo, Scarlett, a menina, é internada com pensamentos suicidas e tal. Ela foi internada por um tempo ali pra ela não se suicidar. E aí a gente ouve a primeira mensagem de áudio com a voz do Neil Gaiman pra ela. E é uma mensagem, assim, bem fofa, na real, assim, com um tom de voz bem caloroso, bem fofo. Ele parece estar bem preocupado com ela. E ele fala pra ela: eu espero que você não tome uma decisão permanente para um problema temporário. E ele mesmo fala pra ela que ele pensou, né, em se matar recentemente, e que ele tava vivendo um dia de cada vez, e que tava sendo um processo, e que ele esperava que ela conseguisse se recuperar disso tudo também. Eu acho que o que fica meio subentendido ali é de tipo assim: os dois estão próximos e juntos, e é uma outra galera que tá criando a confusão, sabe? É o que eu acho que era como o Neil lia a situação nessa época e como ela fazia parecer. Que era tipo, né, eu e você estamos na mesma página, mas eu contei a história pra outras pessoas e essas outras pessoas que estão criando esse monstro. E aí o ponto é: ela se internou, né, por essa questão de pensamentos suicidas. Porque ela tava mal com o que aconteceu, efetivamente, né, dos abusos, ou ela tava mal porque a coisa tomou uma proporção muito grande porque outras pessoas souberam e ele soube, e aí virou essa confusão toda. Só que aí, em paralelo a isso, ela começa a procurar outros ex-funcionários do Neil Gaiman pra descobrir se existe um padrão de comportamento dele com outras pessoas. Mas ao mesmo tempo ela manda mensagens pra ele dizendo que tá com saudade dele, que tá pensando nele. Então, por um lado, ela manda mensagem pra ele dizendo que tá com saudade, e ao mesmo tempo ela manda mensagem pra outras pessoas, liga pra outras pessoas pra tentar ver como que era a experiência desse povo trabalhando pra ele. Ela tá sem grana, ela tá sem trabalho, ela não tá mais trabalhando pra ele, ela tá toda ferrada no hospital, etc. E aí ele se oferece pra pagar pra ela tipo um salário, pra que ela consiga se reestruturar pelo menos por um tempo, mas ele coloca como condição que ela assine um
um NDA, que é um Non-Disclosure Agreement. É um contrato de confidencialidade, é um termo de confidencialidade onde você diz que você não vai falar nada sobre alguma situação específica, determinada nesse acordo, pra imprensa, polícia, outras pessoas, enfim. Ela assina esse NDA, ela assina esse acordo, ela diz que não leu porque não entende muito bem, e depois vão se descobrir que esse NDA ele é retroativo, ele começa exatamente no primeiro dia de trabalho dela. O NDA, inclusive, ele fala que ela não pode falar sobre nada do que ela viu, soube, ouviu em relação a nenhuma das pessoas da família, né, do Neil Gaiman, pra ninguém, nem pra amigos, nem pra ninguém. Isso que eu falei que ela tava procurando pessoas pra montar um caso junto com ela, outros ex-funcionários dele, isso foi em agosto. Lembrando que eles começaram a trabalhar juntos em fevereiro. Então, ou seja, de fevereiro pra agosto essa situação toda aconteceu. Em outubro, ela procura a polícia por e-mail. Ela fala pra polícia que tem um caso pra contar, pra dizer de uma pessoa, de uma celebridade muito famosa e tal, com dinheiro, influência, etc. Isso em outubro. Aí, em dezembro, ela pede dinheiro pro Neil Gaiman, mais dinheiro, porque ela vai ter que pagar o aluguel de janeiro e ela não tem dinheiro pra pagar. Os trabalhos que ela conseguiu, os freelas, etc, não estavam sendo o suficiente pra ela conseguir pagar o aluguel e ela tava com medo de ser despejada. Ele paga pra ela, em dezembro. Em janeiro, a polícia chama ela pra prestar depoimento sobre o que ela mandou no e-mail, etc. Ali pelo final de janeiro, ele manda uma mensagem pra ela, né, procurando, dizendo que tava com saudade também, e ela não responde ele. E aí, no final desse episódio, a gente tem uma pessoa que ajudou ela a efetivamente ir pra polícia e inclusive dar essa entrevista pro podcast, que é uma pessoa que estava envolvida no caso Harvey Weinstein, que foi um caso muito famoso, acho que talvez seja o caso mais famoso de assédio sexual acontecendo no ambiente de trabalho, né? Um cara muito famoso no mercado de televisão e várias mulheres depois juntas apareceram pra falar sobre esse caso. Esse é um caso que inclusive mudou muito o comportamento do povo americano, das leis americanas, né? Da justiça americana, porque foi um caso muito emblemático e muito grave. E uma dessas pessoas que participou do caso Harvey Weinstein foi uma pessoa que se aproximou da Scarlett e que explicou pra ela que o NDA, né, esse acordo de confidencialidade, ele não tem muito valor quando o assunto é crime. Então, se você vai pra polícia ou se você vai pra imprensa pra denunciar um crime, mesmo que você tenha um acordo de confidencialidade assinado, ele não vale de nada. Inclusive, o podcast até discute um pouco sobre a real validade de um acordo de confidencialidade, né? Normalmente, ele só vale se você, por exemplo, eu contei uma coisa confidencial, mas que não é criminosa de alguém. Ou, por exemplo, você tá numa empresa, você vai pra outra e você não pode contar quais eram as práticas, né? Pra que você não acabe com, né, a estratégia da empresa ou prejudique essa empresa em relação à concorrência. O acordo de confidencialidade, ele funciona mais dessa forma, mas muitas vezes o acordo entra também como uma forma de manipulação, como susto. Do tipo, olha, vamos assinar esse negócio aqui, mesmo sabendo que legalmente aquilo não tem muito valor, pro leigo é um pouco assustador assinar um acordo como esse, né? Então a pessoa acaba não falando nada pra ninguém por conta disso. E a própria Scarlett disse que ela não falava pras pessoas sobre esse assunto por conta do acordo que ela teve que assinar, por causa do dinheiro que ele começou a dar pra ela. Chegamos no episódio 3. No episódio 3, a gente já tá em 2024, um ano depois do depoimento que ela deu pra polícia. A polícia diz que o caso não vai pra frente, porque tudo que foi entregue, todas as evidências, provas, testemunhos, etc., não atestam, não comprovam que houve realmente um caso de abuso. E que caso eles levassem esse processo pra juízo, não tinha materialidade suficiente pra que nenhum juiz ou júri dê o caso como ganho pra Scarlett. A polícia, por sua vez, também nunca procurou o Neil Gaiman pra dar nenhum tipo de depoimento. Aparentemente, o Neil se ofereceu pra polícia da Nova Zelândia, tá? Pra dar mais justificativas sobre o caso, mas isso nunca foi necessário. Ela até pergunta pra polícia, tipo, nenhuma outra mulher apareceu pra falar sobre o caso, e a polícia fala que não, nenhuma outra mulher veio aqui pra denunciar ele. E aí ela sente que com a polícia ela não vai conseguir ter resultado, então é quando ela vai procurar a imprensa. E aí a imprensa, no caso, por exemplo, a própria Tortoise, que organiza o podcast, começou a cavar gente de tudo quanto é lugar, do mundo inteiro, ex-funcionários, amigos, pessoas que já trabalharam com ele de alguma forma, ou pra Amanda, ou pra ele, enfim, eles começam a entrevistar um monte de gente pra tentar montar um perfil do Neil Gaiman, entender se isso é algo que faz sentido ou não é, e que muitas pessoas falam, olha, eu não imagino jamais que ele tenha feito algo do tipo. Inclusive, eles encontram uma mulher, ela conheceu o Neil Gaiman há mais de 10 anos, eles tiveram
tiveram um relacionamento, basicamente, também, assim como ele tinha com essas outras mulheres. E também, ela fala também que tinha BDSM, mas que tudo com consentimento, que ele é muito cavalheiro, que ele é um cara muito bom, muito legal, que eles ficaram nessas de relacionamentos sexuais por 10 anos. Não era uma namorada dele, mas era alguém que eles tinham uma coisa meio que fixa, entre muitas aspas. Mas ela fala que realmente não teve nenhuma situação em que ela tenha se sentido mal, constrangida, forçada, obrigada, manipulada, etc. Inclusive, algumas dessas pessoas que deram entrevista pro podcast, elas levantam que talvez o fato de que o Neil Gaiman é autista, e ele é mesmo, ele fala sobre isso abertamente, de que isso possa ter ou gerado uma questão ruído ali na comunicação entre os dois, e que isso também faz com que ele seja mais ingênuo do que, entre muitas aspas, o habitual, né? E que talvez ele não tenha percebido que ele estava fazendo alguma coisa, ou que ele não tenha percebido que ela não estava gostando de verdade. De novo, isso não é uma opinião minha, são opiniões e pontos de vista levantados por pessoas que conhecem ele. Nesse episódio, a gente mergulha um pouco mais no passado do Neil Gaiman. E aí teve um ponto que eu não sabia, e que eu não vou ficar me aprofundando muito aqui, primeiro porque esse vídeo já tá longo, mas é o fato de que o Neil Gaiman cresceu dentro da cientologia. E eu vou até ler exatamente o que eu peguei de descrição da cientologia dado por eles mesmos, porque eu não quero ser indelicado, eu não quero entrar num detalhe sobre cientologia, eu tenho as minhas opiniões, mas eu não quero entrar numa aqui porque eu acho que esse vídeo não é sobre isso. O que se diz é: a cientologia é um conjunto de crenças e práticas relacionadas, criadas por L. Ron Hubbard, começando em 1952 como sucessor aos seus sistemas de autoajuda chamado Dianéticas. Hubbard caracterizou a cientologia como religião e em 1953 incorporou a Igreja da Cientologia em Camden, Nova Jersey. Assim, é muito dito como algo que você aprende a resolver problemas, a curar coisas, enfim, etc. Só que tem, assim, gente, é uma parada gigantesca, tá? É um negócio muito grande. Existem muitas denúncias de pessoas que tentaram sair da igreja e foram perseguidas. Eu recomendo, acho que ainda tem na Netflix, depois procurem, um documentário sobre cientologia, que lá tem toda a informação que você possa precisar. Embora tenha, obviamente, ali, né, todo documentário tem um viés de quem é o documentarista que tá, né, dirigindo aquele documentário, mas recomendo que vejam lá, porque isso daria uns 5 vídeos. Mas o fato é que o pai dele foi um cara muito importante pra trazer a cientologia pro Reino Unido. Ele era um dos grandes cabeças da cientologia, que era o David Gaiman. Ele era, tipo assim, o porta-voz da religião ali no Reino Unido. Só pra vocês terem noção, o criador dessa religião, ele foi proibido de entrar no Reino Unido, porque o Reino Unido colocou ele como persona non grata. E aí ele foi criado ali por muitos anos, né, ali por mais ou menos uns 20 e poucos anos. Inclusive, quando ele era criança, ele foi usado, até na imprensa mesmo. Neil Gaiman apareceu na imprensa quando ele era criança, pra falar de como ele era uma criança da cientologia, de como ele gostava da cientologia, de como era um lugar saudável, etc, etc. Pelo que foi dito no podcast, tá? Ele conhece a mulher dele, a primeira mulher dele que teve os 3 filhos dele dentro da cientologia. Ele tem os filhos na cientologia e ele sai da cientologia nos anos 80, assim quando a carreira dele como autor começa a acontecer de verdade. O próprio Neil Gaiman, que eu fui catar aqui, diz que a cientologia era a religião dos pais dele e de que ele, inclusive, assim, pelo que eu li, ele nem acredita em Deus. Ele acha que, na real, assim, não é que ele não acredite, mas ele não tem uma resposta na cabeça dele. Ele diz que existe 50% de chances de existir e 50% de não existir. Ele realmente está no meio, ele não sabe o que sentir, né, o que achar. Eu acho que o ponto que fez o documentário trazer esse histórico do Neil Gaiman aí é porque alguns documentos vazaram da cientologia, lá do Reino Unido, que indicam que o pai dele, o David Gaiman, se envolveu em alguns casos de assédio sexual dentro da própria igreja. Mas, como essas informações eram informações de dentro da igreja e elas nunca foram denunciadas pra polícia ou pra justiça, nunca aconteceu nada a respeito e nem nunca foi comprovado o que efetivamente aconteceu e como aconteceu e se aconteceu. O podcast fala assim: nós não queremos linkar o comportamento do pai ao comportamento do Neil. Mas por que eles trariam a cientologia nesse podcast se não tivesse essa conexão? Porque a única conexão é quando eles falam que o pai foi já acusado por assédio sexual no passado. E aí no final desse episódio 3, o podcast fala assim: bom, a gente continuava na dúvida do que fazer com essa história, se ela era publicável ou não era, porque a polícia não quis continuar investigando. As mensagens de WhatsApp não indicam efetivamente um descontentamento da Scarlett. Então, qual que é a verdadeira materialidade do caso todo? Até que a gente entra no episódio 4. E o episódio 4 apresenta uma nova personagem, uma nova mulher, que deu entrevista pra eles pra falar sobre como aconteceu a história dela com o Neil. Nesse episódio, a gente vai conhecer uma menina que não quis dizer o nome dela, ela só coloca como K.
ou Kay. Então eu vou falar Kay porque é como eu ouvi o podcast, então tá na minha cabeça, então o nome dela tá como Kay. Ela é de Atlanta, nos Estados Unidos, né, na Georgia, o estado da Georgia. Atlanta é a cidade, a capital. Ela tem agora por volta de 30 anos de idade, mas ela se lembra de quando ela conheceu o Neil, de quando ela era muito jovem. Aparentemente ela já tinha 18 anos de idade, ela era muito fã dele, e ela o conheceu numa sessão de autógrafos, né, numa livraria e tal. E aí, ela vai começar a contar a história dela. Ela nunca contou essa história meio que pra ninguém, nunca foi pra polícia, ela nunca contou pra ninguém. Ela decidiu contar, por quê? Porque o pessoal do podcast, em contato com uma fonte deles, e uma pessoa que fala muito, entende muito sobre essa questão de abuso sexual em ambiente de trabalho, etc, etc, consentimento e tal. Essa pessoa, que é uma fonte deles pra esse assunto, conhecia uma pessoa que já tinha contado pra ela que tinha passado por um caso com o Neil Gaiman. Então, essa pessoa fala, vocês estão investigando o Neil Gaiman? E aí eles falam, sim. E aí ela fala, eu conheço uma pessoa que tem uma história pra contar. E aí essa fonte coloca o pessoal do podcast em contato com essa menina de 30 anos dos Estados Unidos, com a Kay. E a Kay diz também que, coincidentemente, nesse momento que ela foi procurada, ela encontrou uma câmera antiga, e quando ela foi ver o que tinha nessa câmera, ela achou muitas fotos dela e com ele, fotos dela, fotos dele e fotos dela com ele, inclusive em situações românticas e em situações sexuais. E aí, ao ver essas fotos e relembrar disso tudo, e ela mostra essas fotos, inclusive, pro podcast, pelo que eu entendi, ela decide, então, contar o caso dela. E aí é esse caso. Ela tava com 18 anos, ela foi numa sessão de autógrafos, ela conheceu ele. Na real, gente, pelas minhas anotações, eu não me lembro exatamente. Eu acho que ela, quando ela foi encontrar ele pela primeira vez, eu acho que ela ainda não tinha 18. Eu acho que ela tinha 16, mas eu posso estar enganado aqui. Não aconteceu nenhum caso enquanto ela era menor de idade, tá? Só pra deixar claro, eles não tiveram nenhuma relação sexual enquanto ela era menor. Mas ela encontrou ele nesse ambiente de livraria e tal, trocaram ali aquelas conversas, etc, etc. E depois disso, ela começou a mandar e-mails pra ele. Ela mandava e-mails como se fosse um diário. Querido Neil, hoje fui para a faculdade, fui pra escola, fiz uma prova tal, não foi boa. Ela escrevia e-mails pra ele direto. Importante frisar que ele nessa época tinha por volta de 40, 43 anos de idade. Ela tinha seus 18, ou por volta disso. E ele começou a responder alguns e-mails dela. De vez em quando ele respondia os e-mails, mas nada muito pesado, mas respondia os e-mails dela. Quando ela já tinha aí por volta dos seus 18 anos, ele foi na cidade dela e mandou um e-mail pra ela falando, vou estar por aí, vamos se encontrar? E aí ela, tipo, claro, vamos. E eles foram meio que num evento, acho que foi, não sei se ela já ia fazer alguma coisa com amigos, e aí ela chamou ele, e aí ele foi. Lembrando que ele tinha por volta de 43 anos nessa época. E aí ele foi lá e tal, conheceu as pessoas, mas, tipo, ela não fez nada com ele. Pouco tempo depois disso, ele foi de novo em Atlanta, até porque Atlanta é uma cidade muito grande, muito famosa dos Estados Unidos, né? Ele tava em Atlanta de novo, e aí ele quis encontrar com ela de novo. Se eu não me engano, era na casa de alguém, era uma casa dele, acho que era uma casa que ele alugou, sei lá, e tava fazendo um evento ali. E aí, em um determinado momento, ele chega pra ela e uma amiga e perguntam se elas não querem ir pro quarto com ele. E ela e a amiga dizem, não, a gente não quer, tá tudo bem, de boa. E elas ficam tipo, nossa, que bizarro e tal. Mas ele meio que, então tá, e volta pro quarto dele. Quando ela faz 20 anos de idade, as coisas começam a se intensificar. Eles começam a falar mais e mais e mais. Ele quer o tempo inteiro falar com ela na webcam, sabe? Naquela época, ficava na webcam, conversando, etc. E até que ele fala, quero te encontrar de novo, e ele chama ela pra jantar. Eles saem pra jantar e finalmente eles transam. E aí eles começam a ficar e transar e tal. E ela deixa claro que era consensual, tá? O ponto aqui vai ser outro. Ela era consensual, ela queria, ela transava e tava tudo bem, tudo certo. E ele falava pra ela que ele tava apaixonado por ela, que ela era muito importante pra ele, que ele pensava muito nela e tal. Mas ao mesmo tempo ele via na imprensa ele falando da mulher, ele elogiando a mulher. E aí ela ficava naquela coisa do tipo, o que tá acontecendo? Ela começou a se incomodar e tal, mas ele começou a levar ela para eventos. Ele levava ela em eventos públicos, só que ela dizia que ele não ficava muito próximo dela nesses eventos, sabe? Era meio que do tipo assim, tá vendo? Tô te levando junto comigo, você é minha namoradinha. Mas ele não ficava muito perto dela pra que as pessoas do evento não percebessem que ele tava acompanhado. É como ela diz que a situação acontecia. Ele diz que não, ele diz, eu até levava ela pro evento, tipo assim, não tinha nada escondido. Até porque, de novo, o relacionamento dele era aberto e ele tinha esses casos. E aí, ela fala um pouco também sobre como era a vida dela nessa época. Ela era uma menina super jovem, ela não tinha emprego, o irmão dela tinha uma doença crônica que, né, custava dinheiro, etc. Então, ela se sentia muito mal, ela queria, tipo, ela se sentia mal pela vida dela, mas ao mesmo tempo com ele, ela tinha um vislumbre de uma vida glamurosa. Ela pensava assim, nossa, eu namoro um cara super bem sucedido, rico, milionário e famoso. Ela fala sobre isso. Inclusive, ela fala que ela se colocou num lugar de tipo assim, eu faria qualquer coisa pra que a nossa relação não acabasse, porque ela amava estar nessa relação. E ela é muito sincera de dizer que ela amava por conta dele ser o Neil Gaiman. Não por ele ser quem ele é, mas por ele ser o Neil Gaiman, por ele ser famoso, por ela ter uma vida super pacata
sensata e ao mesmo tempo ter um namorado super famoso e rico. Ponto que foi complicando aqui a história foi a forma que o sexo entre eles começou a se dar. Porque ele foi lentamente inserindo o BDSM, né, o bondage, o sadomasoquismo, o masoquismo no sexo deles, e ela foi começando a se sentir incomodada. Primeiro porque ela sentia que ele já não era mais romântico como ele era no início, que ele botava uma musiquinha, uma iluminação, etc. Era uma coisa muito mais violenta, muito mais agressiva e seca. Ela diz que ele não se preocupava com o prazer dela, que era tipo assim, ele apenas se preocupava com ele mesmo, e que eles faziam sexo sem lubrificante, mesmo ela pedindo, e que ele também obrigava ela a chamar ele de mestre, né? Assim como no primeiro caso que a gente falou. Que eu acho que é muito interessante a forma que ela coloca, porque é uma parada que eu mesmo nunca tinha parado pra pensar. Nessa relação de BDSM, que é uma relação de dominador, né? A pessoa que domina e a pessoa submissa, quando ela falava não, quando ela falava que tava doendo, ela diz que ele interpretava como se ela estivesse mentindo. Como se ela estivesse fingindo um personagem pra dar mais prazer pra ele. Porque ela parecia que tava sentindo dor e que ela não queria, era algo que pra ele, como dominador, seria mais interessante. Então, ele não levava ela a sério. Ela pedia pra parar e ele continuava fazendo, porque tecnicamente ele achava ou identificava de que ela estivesse gostando sim, ela só estivesse mentindo e fingindo. Ela também se sentia pressionada a transar com ele, porque como eles tinham um relacionamento meio que à distância, eles não ficavam juntos toda hora, ele meio que colocava isso como uma coisa do tipo, ai, muito tempo que a gente não transa, sinto falta de transar, a gente não se vê, não sei o que lá. Então, quando eles se encontravam, ela se sentia na obrigação de transar, porque não sabia quando ia ser a próxima, e ela também se sentia na obrigação de fazer tudo o que ele queria. E aí ela conta a história de uma viagem que eles fizeram, de casal, que foi bem pesada, porque ela tava muito doente, ela tava com uma infecção urinária e ela tava menstruada. Então ela não queria sexo vaginal, penetração, sabe? Ela falou, olha, eu topo fazer qualquer coisa, mas por favor, nada nessa região. E ele fez mesmo assim, contra a vontade dela, com força, aquela coisa toda. Ela diz que no dia seguinte ela se sentiu muito pior, ela tava se sentindo muito mal. Lembrando que isso era em 2008, tá? E aí quando ela meio que brigou com ele no dia seguinte, falou, cara, você tá sendo sem noção e tal, não sei o quê. Que ele, tipo assim, virou as costas pra ela, foi embora e falou, bom, eu não quero mais você. Foi embora pro aeroporto, nessa ilhazinha que eles estavam. Não levou ela, ele pegou uma passagem, ele comprou uma passagem antecipada pra ir embora antes do fim da viagem, largou ela lá, ela pegou um táxi, foi atrás dele no aeroporto, comprou uma passagem pro voo dele, ela comprou na hora, gastou dinheiro, entrou no voo, fez uma cena dentro do avião, dizendo pra ele, tipo assim, por favor, me perdoa, volta atrás, tipo assim, ela foi atrás dele, querendo que ele voltasse pra ela, querendo que ele, tipo, não termina comigo e tal. Ele fez ela ser expulsa do avião, ela foi expulsa do avião, e a partir dali a relação deles acabou. Só que mesmo assim, eles continuaram trocando e-mails por vários anos. Até 2022, eles trocavam e-mails. E ela disse que só foi entender o que aconteceu quando ela ficou mais velha, entendeu essa questão de consentimento, entendeu melhor essa questão de dinâmica de poder entre pessoas de idades muito diferentes. E realmente, as trocas de e-mails foram lidas e são trocas muito carinhosas, muito românticas entre eles, tá? Ele próprio apresenta alguns e-mails, né, dele pra ela, e ele mostra isso pro pessoal do podcast, mas aí ela mostra, por exemplo, threads inteiras pra entender o contexto daquilo que ele mostrou. Por exemplo, tem uma thread aqui que eu anotei, que é uma thread de e-mails que ele simplesmente manda pra ela uma foto do David Tennant, que é um ator muito famoso, né, que faz Doctor Who, etc. E o David Tennant também fez Good Omens, que é uma série baseada num livro do Neil Gaiman com o Terry Pratchett. Essa menina, Kay, ela era muito apaixonada pelo David Tennant, sabe? Tipo assim, ela adorava ele como ator e tal. E aí ele manda essa foto pra ela sem muito contexto. E aí ela fica tipo, e aí, o que tá acontecendo e tal? Aí ele fala pra ela assim, eu te dou o endereço do hotel que ele tá, que ela era muito fangirl, né? Então ela queria ir lá no hotel. Eu te dou o endereço do hotel que ele tá pra você ir lá, ficar na porta pra pegar um autógrafo dele, se você me mandar uma foto dos seus peitos. Pelo que eu entendi no podcast, ela não manda foto. Numa outra situação, ela manda um e-mail pra ele pedindo ingressos pra um evento aí, XYZ qualquer, e ele manda os ingressos pra ela. Só que daí ele continua trocando e-mails com ela, né, depois dessa coisa do ingresso, e ele fala pra ela que ele tá namorando uma menina nova e tal. Aí ela pergunta o que a Amanda tá achando dessa nova namorada. Lembrando, eles são só amigos agora, mas eles trocam uns e-mails meio carinhosos. Ele fala que a Amanda não tá muito feliz porque a menina é jovem, muito bonita, o padrão aqui de meninas jovens, né, do Neil Gaiman, e que a Amanda tá com um pouco de ciúme. E também diz que a menina é perfeita pra ele na cama. Ele ainda diz isso no e-mail pra ela. Tem tudo provado, escrito. E aí ela pede pra ver uma foto da menina. E ele manda uma foto dessa menina pra Kay. E a menina parece, inclusive fisicamente, ela até parece a Scarlett e parece a própria Kay também. Essa menina é a que eu falei agora nos episódios
episódios atrás, que disse que conheceu ele e tal, e que teve um relacionamento com ele de 10 anos, consensual, que ele é um amor, que ele é carinhoso, etc. Foi essa menina da foto. Foi assim que eles conseguiram o depoimento dela, porque eles receberam a foto, aí eles foram atrás de quem era essa garota e conseguiram o depoimento dela pro podcast, e a menina falou, tipo assim, não tenho nada pra falar de negativo do Neil Gaiman. Na entrevista que ela dá pro podcast também, essa outra terceira menina que ele namorou, teve um relacionamento, sei lá, por 10 anos, ela fala sobre como ele ajudou ela. Eu acho que esse é um ponto importante pra gente ter em consideração, daqui a pouco a gente, no final, a gente amarra. E aí, o final do episódio 4, que é o último episódio do podcast, o podcast passa ali mais ou menos uns 12 minutos desse final, explicando o porquê que o podcast efetivamente aconteceu, porque que ele veio ao ar. Eles explicam toda a metodologia, tudo que eles fizeram, todas as pessoas que eles entrevistaram, fotos, mensagens, estatísticas, né, sobre casos de abuso, como são reportados, quando não são, o que acontece, como que é o comportamento desse tipo de situação. Fala também sobre como é uma história muito complexa de ser contada, porque é uma história que envolve um cara muito famoso e popular, que o próprio Neil Gaiman deixou claro desde o princípio que eles não deveriam se envolver nessas histórias porque não tem nenhum embasamento legal e jurídico e que eles podem acabar se complicando legalmente em estarem tocando nesse assunto e falando sobre isso e entrando nesse detalhe se não existem provas, se não existe realmente um processo acontecendo, não existe nenhuma evidência comprovada pela polícia ou pela justiça de que realmente esses casos aconteceram. Eles voltam muito a falar sobre consentimento, sobre quando o consentimento é claro e quando não é, como é muito complexo falar sobre consentimento, porque como que você confirma que houve consentimento no momento do ato, se, sei lá, você tá na sua casa, no seu quarto, com uma outra pessoa. Qual é a comprovação de que você consentiu ou não? Como que foi feito esse consentimento? É realmente uma área muito complexa em todas as justiças de todos os países do mundo e é realmente um desafio. Um desafio pra polícia, um desafio pra justiça e um desafio pras vítimas também. E eles também falaram no episódio 3, episódio 3 ou no 2, sei lá, quando eles falam também sobre por que manter esse podcast no ar, por que fazer, por que publicar isso tudo, eles falam muito sobre como o próprio Neil Gaiman é um cara de muito apoio à liberdade de expressão, que a liberdade de expressão precisa ser respeitada, etc. Então, eles se sentem na obrigação de contar um caso que pode sim ser de interesse público, mesmo que a polícia não tenha decidido investigar, porque a polícia também nem ouviu o Neil Gaiman, porque a polícia também nem realmente se aprofundou, nem se debruçou. Também tem o caso da Kay, que nunca foi à polícia. Então, eles sentiram que eles tinham uma obrigação moral de contar essa história, por mais que legalmente essa história não exista, na verdade, né? Ela não tá rolando nenhum processo sobre isso. E aí agora é onde eu queria entrar um pouco mais sobre a questão do podcast, né? Quando eu vi no Twitter, muitas pessoas estavam mais focadas sobre o podcast do que sobre efetivamente o conteúdo do podcast. E eu acho os dois pontos muito importantes e muito relevantes. Até porque o próprio Neil Gaiman basicamente ele participa do podcast, porque ele deu vários relatos, né? Ele deu entrevista pro podcast, embora a gente não tenha um áudio, uma transcrição completa do que ele fala, ele se posicionou, acho que por e-mail, sobre todas as acusações que essas duas meninas levantam, né, ao longo desses episódios. E aí vamos lá. Primeiro, o que é a Tortoise, né? A Tortoise Media é um portal da internet que foi colocado no ar em 2019 e eles têm uma intenção de ser uma slow journalism, como eles falam. Tipo assim, um jornalismo lento, tipo slow content, como a gente fala pra criador de conteúdo, que é assim, eles não são um jornal de notícias do momento, de furos de reportagem, de aquela coisa de extra. Na verdade, a proposta do jornal é se aprofundar em histórias e contar essas histórias, que são relevantes pro grande público e que podem sim ter alguma conexão com notícias quentinhas do momento, mas esse não é o objetivo deles. Tanto é que o nome Tortoise tem uma conexão com tartaruga exatamente por conta do jornalismo lento. Um dos fundadores da Tortoise é o James Harding. O James Harding é um cara muito grande no jornalismo da Inglaterra. Ele foi o primeiro editor-chefe do The Times, que é um jornal super referência, e ele foi o primeiro editor-chefe da idade dele a chegar nesse lugar, né? Ele foi o mais jovem a se tornar chefe de editoria do The Times, com 40 e poucos anos de idade na época. Ele sai do The Times e ele vira o chefão do jornalismo da BBC, que é o maior veículo de jornalismo do Reino Unido. Uma outra pessoa que funda também esse jornal é um cara chamado Matthew Barzan. Ele já foi um embaixador americano lá dentro do Reino Unido, né? Então na embaixada americana do Reino Unido é onde esse cara ficava, mas ele é americano. E a Katie Vanek Smith, que saiu da presidência do Dow Jones e foi criar esse jornal junto
junto com o James. Eu até li uma matéria no The Guardian sobre o Tortoise, onde eles falam que é mais um desses veículos de imprensa que tem surgido com alguns interesses capitalistas, né? E eles até citam, por exemplo, e eu nem sabia disso, que o Jeff Bezos, né, que é dono da Amazon, ele comprou o Washington Post. Eu não sabia. E que o Mark Benioff comprou o Time. Eles meio que colocam, o The Guardian meio que fala um pouco do Tortoise, não é que eles tirem a credibilidade, mas mostrando como alguns multimilionários têm entrado no ramo, né, no nicho de notícias e jornalismo, etc. E eles questionam qual é a profundidade ou o interesse desse tipo de jornal de entrar em questões muito relevantes para o ser humano na atualidade, como, por exemplo, o impacto das indústrias e etc. do consumo inveterado do ser humano nas questões climáticas, etc, etc. E em desigualdade social, questões relacionadas a doenças, pandemias, várias outras epidemias que a gente tem em vários outros lugares do mundo, inclusive lugares com, né, de muita pobreza, de extrema pobreza. Então, será que esses jornais realmente vão tocar nesses assuntos? É meio que o The Guardian levanta essa discussão, essa crítica, entre muitas aspas, meio passiva-agressiva sobre o Tortoise. Porém, o próprio James Harding, ele foi demitido do Times na época, porque o jornal parecia estar muito pró-Obama, na época da eleição do Obama, se eu não me engano, em 2012. Então ele coloca como o James não necessariamente é um cara conservador, ou um cara de extrema direita. Porque muita gente levantou esses dias no Twitter como esse podcast era um podcast de extrema direita. E por quê? Não por causa da Tortoise em si, mas porque, como eu falei pra vocês, quem apresenta o podcast é a Rachel Johnson e o Paul Caruana Galizia. A Rachel Johnson, ela é irmã do Boris Johnson, que foi o primeiro-ministro britânico, que saiu no meio de uma grande crise e um monte de escândalo, etc. E o Boris Johnson é um cara de extrema direita. O Boris Johnson era muito próximo do Trump, do Bolsonaro, inclusive. E um outro ponto, além da Rachel ser irmã do Boris, que até aí não é complexo, mas não determina exatamente a posição política dela, a Rachel, ela é muito vocal a favor da J.K. Rowling, lá na Inglaterra. E eu fui ler, né, um post que ela fez sobre isso, e é onde ela fala que a J.K. Rowling, ela é a principal embaixadora da liberdade de expressão hoje na Inglaterra, e que a J.K. Rowling abriu as portas para que ela, Rachel e outras mulheres não precisem fingir que pessoas que têm pênis possam se auto-intitular mulheres. Ou seja, né? Se você quiser saber um pouco mais sobre as tretas envolvendo a J.K. Rowling, tem um vídeo explicando polêmicas dela aqui, já tem um tempo. Então, a Rachel, eu acho que daí conecta um pouco sobre essa questão que o podcast traz, de por que o podcast foi à tona. E ela fala sobre, toca-se muito nesse ponto da liberdade de expressão, e que free speech, e que o próprio Neil Gaiman é um cara que defende muito a liberdade de expressão, etc. Então, eu acho que ela usa um pouco das próprias palavras do Neil Gaiman contra ele, na hora que ela fala um pouco dessa justificativa de por que o podcast é relevante pro público, mesmo ele não tendo todas as comprovações por parte da polícia e da justiça de que algo realmente aconteceu. Um ponto também muito levantado pelos críticos do podcast e da história como um todo é do fato de que Neil Gaiman é um cara muito vocal sobre direitos LGBTQIAP+, fala muito sobre direitos de pessoas trans e sobre direitos das mulheres, empoderamento, etc. Muito por conta da Amanda Palmer, que tinha essa bandeira muito grande também. Pelo que eu sei, ele tem personagens trans em quadrinhos dele e tal. E muito do que se especula é de que a Rachel, especificamente, junto do podcast, decidiram mirar nele muito por conta do posicionamento dele pró-trans e anti-J.K. Rowling, né? Então, isso é um ponto importante a gente levar em consideração? Sim, lógico. Por exemplo, os veículos do mundo inteiro estão falando disso, tá? Então, não só veículos de direita, veículos de esquerda, enfim. Mas, por exemplo, o próprio Paul, o Caruana Galizia, que é o outro jornalista que faz o podcast, ele divulga no Twitter dele uma matéria do The Telegraph, né? Um veículo também britânico, sobre o caso, e ele usa da própria palavra que o Telegraph usa, ele usa também, mas ele monta o texto de uma outra forma, então a gente percebe que na real ali tem um ponto de vista dele, não é só ele reproduzindo uma manchete, onde ele fala das alegações e aí ele fala o que vem aí para o garoto propaganda do progressismo. Tipo assim, qual é o próximo passo? Então você percebe que, não ignorando todas as denúncias e a situação como um todo, mas você percebe que tem um ponto de vista muito claro dos jornalistas que fazem o podcast, até porque se não tivesse, eles nem fariam o podcast, de colocar ele como, de linkar ele ao progressismo, linkar toda essa questão a um ponto de vista político do Neil Gaiman. Então, a gente percebe sim que existe uma alfinetada no Neil Gaiman nessa questão dele, nessa visão política que ele tem, que é uma visão mais progressista, mais de esquerda. Eu até evito usar muita palavra de direita e de esquerda, eu já falei isso aqui, né? Porque o pessoal fica... Concluindo aqui, acho que tem todas as informações do podcast, as informações mais importantes do podcast eu contei pra vocês aqui, tentei resumir. Óbvio, não é perfeito,
óbvio, foi numa língua que não é a minha língua. Essa galera fala com sotaque neozelandês, outra galera com sotaque britânico. Então, assim, isso tudo é um pouco mais complexo pra mim. Então eu posso ter perdido algumas coisas, eu posso ter perdido alguns detalhes. Quem entende inglês, ouça o podcast pra tirar uma opinião conclusiva sobre o assunto. Tem no Spotify e tal. Eu acho que independente de consentimento ou não, do que o que houve entre quatro paredes e a gente só tem o ponto de vista da vítima dizendo isso tudo, o que a gente percebe nessa história toda é um cara que tem um comportamento de aproximação, de desejo em meninas muito jovens. Meninas de seus 20, 22, 23 anos de idade, ou seja, com tipo 30, 40 anos de diferença. A própria ex-mulher dele, a Amanda Palmer, ela tem 16 anos a menos do que ele. 16 anos é um problema dependendo da idade que você tenha, mas acho que hoje, né, pensando em 40 e poucos anos, 60 e poucos anos, não é tão crítico. Mas quando você pensa numa menina de 23 anos com cara de 60, não só a questão da idade entra como um problema, mas principalmente a questão do poder, né, do que a gente fala da dinâmica de poder. O fato de que ele é um cara multimilionário, de que ele é um cara extremamente bem-sucedido, de que ele é um cara muito querido pelo grande público, pela imprensa, né, pela mídia como um todo. Então isso tudo acaba, obviamente, ocupando um espaço, né, um papel muito importante na dinâmica dessas relações, né? É impossível que isso não aconteça. Pensa, sei lá, num cara que você mais admira, ou numa mulher, sei lá, dependendo do que você preferir. Pensa numa pessoa que você mais admira e, tipo, essa pessoa do seu lado falando ou te pedindo alguma coisa, né? Alguma coisa que talvez você não se sinta muito à vontade de fazer, mas é essa pessoa que você mais admira no mundo, assim, tipo, é um autor, é um ator, uma atriz, alguém muito relevante, muito famoso, que você admira, que você consome. Essa pessoa tá do seu lado, te pedindo alguma coisa. Isso, obviamente, tem um papel, sim. Significa que necessariamente vai acontecer uma questão de abuso? Não. Significa que necessariamente não vai haver consentimento? Não. Mas é sempre muito complexo. Essa discussão, inclusive, surgiu há uns anos atrás, e eu me lembro porque eu peguei ela toda, com o James Charles, que é um youtuber muito famoso, né? Muito grande da galera da maquiagem, mas ele hoje em dia fala um pouco sobre várias outras coisas. E o James, ele descobriu-se que ele trocava mensagens com meninos de 16 anos. O James tinha, sei lá, 20, 19, 20 na época. Não era uma diferença tão grande, porém, o menino de 16 anos era menor de idade, aquela coisa toda. Então isso tudo se torna muito problemático por conta disso. Mas o ponto principal não é o fato apenas da diferença de idade, mas o fato de que o James Charles tem 20 milhões de seguidores no YouTube e esse menino, ou os meninos que foram descobertos e que falaram sobre o assunto, eram meninos, tipo, ou pobres ou não, mas assim, de uma realidade muito diferente da realidade do James. Então essa discussão da manipulação que pode vir oriunda de uma relação de poder, ela realmente pode acontecer. Outra coisa que eu até falei que eu ia falar mais pra frente, que eu levantei de ponto aqui, é o fato de que, por exemplo, todas as 3 meninas, inclusive a terceira que falou que não tem consentimento, que tá tudo bem, que gosta dele e tal, as 3 estavam em situações de necessitar de ajuda dele de alguma coisa, né? Você vê que até essa terceira menina, ela pontua isso, ela fala, não, eu amo muito ele é incrível, maravilhoso, ele já me ajudou muito. Então, ou seja, ela já precisou de ajuda dele pra alguma coisa. E as outras 2 meninas também, elas estavam em situações de muita desigualdade ali com ele, né? Uma era uma babá, a outra era uma menina provavelmente estudante, mas super jovem, que também fala que não tinha dinheiro, que tinha um irmão doente e tal. Então essa dinâmica do poder, e principalmente essa dinâmica do dinheiro, ocupa um papel aí muito importante. Eu acho inclusive o relato da Kay, né, dessa menina americana, até mais impactante, embora ela não tenha procurado a polícia, etc, porque mostra, eu acho que a situação de uma maneira muito realista, né? Começou como uma parada consensual e aos poucos ele foi inserindo o BDSM ali e ela foi se sentindo incomodada e ele não respeitava o incômodo dela e os pedidos dela de dizer não. Porém, o problema é, não existe nenhuma prova. Ela não tem nenhuma mensagem, nenhum áudio, nenhuma gravação, nenhuma foto, nada que indique o fato de que ele realmente tenha feito algo assim com ela, mesmo ela tendo pedido pra parar. Porém, como eu já falei, esse é o dilema e esse é o drama de praticamente todos os casos de abuso sexual que acontecem no mundo inteiro. Especialmente quando são casos que acontecem dentro da própria casa da pessoa, entre uma pessoa que ela já conhece e já confia, que a gente sabe que é o principal caso de abuso, vem de pessoas de homens que a mulher já conhece e já tem algum tipo de relacionamento, confiança, etc. Então assim, gente, pra mim é tudo muito grave, é tudo muito preocupante. Eu acho que independente de
qualquer coisa que a gente possa achar, essa menina tá falando verdade, essa menina não tá, etc, etc, o que a gente nota é isso. Um senhor de 60 anos de idade que gosta de se relacionar com meninas super jovens, e isso pode desencadear uma série de questões e de problemas. Então, fica aí pra vocês pensarem, refletirem. Como eu já falei pra vocês, eu ainda tô muito refletindo sobre esse assunto como um todo. Eu acho que a Rachel, que é a jornalista que narra boa parte do podcast, é uma pessoa muito complicada também, mas o ponto é o que as meninas falam e o que o Neil Gaiman diz que realmente aconteceu. O Neil Gaiman diz, não, realmente transamos, realmente saí com essa menina, realmente troquei mensagens, realmente troquei e-mails, a gente ouve áudio dele pra elas. Então, assim, é o que eu falo, existem muitas coisas ali que não tem provas, porém existem muitas outras que não tem como a gente fechar os olhos e tapar os ouvidos, porque ele realmente afirma que acontece, até porque tem todas as evidências ali, né? As conversas, as trocas, etc. Bom, gente, enfim, vou encerrar por aqui porque eu já falei horrores. Esse é um vídeo mais denso, mais complexo. Espero que ninguém tenha saído daqui muito engatilhado com esses assuntos, mas é um assunto muito complexo. E eu decidi entrar nesse assunto exatamente porque não é um gatilho pra mim, então eu consigo ouvir isso tudo, mas até pra mim foi meio lá, porque eu tive que ouvir 3 episódios desse podcast de uma vez só, então eu passei mais de 2 horas com ele no ouvido, ouvindo toda a história toda, e é bem densa, mas deixo pra vocês agora refletirem, por favor, sem treta, sem briga, sem confusão nos comentários. Tudo ainda é muito recente, tudo acabou de sair na imprensa. Então eu acho que ainda vão ter outros desenrolares dessa coisa mais pra frente. Mas eu acho assim, pelo menos pra galera que é fã, sugiro que fique de olho, veja aí o que vai aparecer nos próximos tempos. E também olhe pra dentro de si mesmo e tome essa decisão você com você mesmo. O que você faz sentido no seu consumo em relação ao autor. É isso, gente. Dá um like nesse vídeo que ajuda muito na entrega. Manda pros amigos que vocês acham que seja relevante de assistir também. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Eu sempre faço esse tipo de vídeo também por aqui, então em breve voltamos com mais causos do meio literário, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.